Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadavaktaya Namo Namaha. Primeiramente, então, eu ofereço as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Stotra Sata Shishrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Dando sequência, então, à leitura do chamado Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 67. Então, hoje será a nossa última aula. Chegamos ao fim dessa jornada, que, na verdade, foi até mais rápida do que o previsto. Quando eu comecei a leitura, eu achei que nós iríamos levar de 4 a 6 meses para concluir, mas, no entanto, acabamos concluindo em apenas quase 2 meses, menos de 2 meses. Então, isso demonstra que nosso trabalho fluiu, que Krishna ficou com certeza satisfeito, e a gente conclui hoje com a aula de número 56, que é um número também muito auspicioso. 56 é um número de oferendas que se faz a Krishna, chamada Chapan Bhoga, com 56 diferentes tipos de preparações. É considerada uma oferenda bastante opulenta e o mínimo para um padrão de templo da Índia, por exemplo, dos templos mais tradicionais. Oferece-se todos os dias, pelo menos, Chapan Bhoga, pelo menos uma vez ao dia, 56 preparações. Então, foi como se nós tivéssemos oferecido então a Krishna essas 56 aulas, e realmente muito auspicioso, e com certeza Krishna ficou muito satisfeito com todos aqueles que participaram deste curso, e espero que todos vocês deem continuidade aos estudos e se aprofundem cada vez mais, porque existe muito mais para ser conhecido, para ser aprendido e descoberto. Bom, verso 67. Então, ontem, só para a gente fazer aqui agora uma conexão, eu li o comentário do verso Sarvadharma Parityaja, que é um verso onde Krishna diz para Arjuna que ele precisa se render completamente e precisa abandonar todo tipo de atividades mundanas e simplesmente se manter unidirecionado ao serviço devocional a Krishna, rendendo-se a ele completamente. E Krishna, ele garantiria que nenhuma reação pecaminosa poderia recair sobre Arjuna, mesmo que ele falhasse em cumprir regras mundanas. Ao mesmo tempo, quem faz essas regras é o próprio Krishna. Tanto é que ele começa o Bhagavad Gita dizendo para Arjuna que ele precisa seguir essas regras, que são regras criadas para a regulação da sociedade humana, e que ele não pode se omitir ou fugir da sua obrigação de cumprir como seu dever prescrito. Mas, no desenrolar da explicação, Krishna vai elevando o padrão desses ensinamentos até chegar ao ponto de dizer: olha, Arjuna, se você se rende a mim, você na verdade já não precisa mais cumprir com nada. Mas uma vez que você está rendido, você cumpre com a minha ordem. E a minha ordem é que você deve lutar. Então, o lutar de Arjuna já não está mais ligado ao fato dele ter que cumprir com deveres, mas sim ao fato dele estar rendido a Krishna. No começo, quando Arjuna não estava rendido, Krishna instruiu ele a cumprir com o seu dever. Então, Krishna tentou persuadi-lo para que ele pudesse dar cabo ao desejo de Krishna. Mas, quando Arjuna se rende a Krishna, não mais como um amigo ou um parente, mas também como um discípulo, então agora Krishna diz: olha, já não importa mais se você vai ou não cumprir com os seus deveres. O que importa é que você tem que cumprir com a minha ordem. Se você quiser me satisfazer,
então você estará, de fato, praticando o que a gente chama de devoção exclusiva. E essa devoção é a meta superior da vida, a meta mais elevada da vida. Então, Krishna, ele consegue o seu objetivo, óbvio, né? Mas ao mesmo tempo ele conquista também a rendição de Arjuna, porque simplesmente fazer com que Arjuna lutasse não seria tão gratificante quanto tê-lo totalmente rendido, né, a Krishna. Ou seja, Krishna, ele consegue então dois feitos, né, com uma ação apenas. Então agora no verso 67, Krishna diz a Arjuna: você, no entanto, não deve explicar essa escritura do Bhagavad Gita para aqueles cujos sentidos não estão controlados, para um não devoto, ou para aquele que não tem uma tendência ao serviço devocional, ou para aquele que é invejoso de mim, ou para aquele que tem inveja de mim. Porque Krishna, ele dá um conselho para Arjuna. Diz, olha, eu te passei esse conhecimento muito elevado, mas é necessário que você saiba com quem você pode compartilhar este conhecimento. Tá? Este conhecimento não é para qualquer pessoa. Se você não segue essa minha instrução, você estará cometendo uma ofensa, né, no sentido de compartilhar e tentar instruir pessoas que não são qualificadas. Tá? Verso 68. Aquele que instrui os meus devotos neste conhecimento mais confidencial do Bhagavad Gita alcança a devoção mais elevada e transcendental a mim. Assim ele se torna livre de todas as dúvidas e ele finalmente me alcançará. Então, para aqueles que são devotos, Krishna diz a Arjuna, você deve instruí-los. E aí sim você poderá ser altamente beneficiado com esses ensinamentos transmitidos aos meus devotos. Verso 69. Então, só para dar mais um exemplo, uma das ofensas, né, a Harinama, uma das Nama-paradas, é você pregar para pessoas que não têm fé. Ou seja, você tentar convencer pessoas que não têm fé e que simplesmente blasfemam, né, criticam, é uma ofensa sua. Você está incorrendo em ofensas aos santos nomes. Então isso te prejudica. Então muito cuidado com a ansiedade na hora de pregar, na hora de falar de Krishna para as pessoas, porque Krishna mesmo já está prevenindo, dizendo, olha, se a pessoa não tem fé, se ela não tem desejo e sinceridade de ouvir e de aprender, se ela simplesmente tem um humor de desafio, de inveja, né, e de crítica, não perca seu tempo, né? Não tente pregar para esse tipo de pessoas. Do contrário, a sua devoção será também danificada. 69. Ninguém na sociedade humana é mais querido a mim do que aquele que explica esta mensagem do Bhagavad Gita aos outros. E jamais haverá alguém mais querido do que ele a mim. Então Krishna realmente fica feliz quando alguém transmite esta mensagem do Bhagavad Gita. E ele, com certeza, derrama as suas bênçãos, né, intensamente sobre aqueles que transmitem este conhecimento do Bhagavad Gita. Verso 70. Aquele que estuda este nosso diálogo sagrado irá, então, me adorar através do sacrifício do conhecimento transcendental.
Esta é a minha opinião, diz Krishna. Ou seja, aquele que estuda, né, também alcança o conhecimento transcendental através do que ele chama deste sacrifício, deste yagya, né, Jnana Yagya. Ou seja, o estudo do Bhagavad Gita também concede, né, a meta mais elevada. Então todos vocês que estão estudando agora, nesta fase, serão altamente abençoados, beneficiados e no futuro também serão empoderados para também poder proferir esta mensagem, né, aos futuros devotos. 71. E uma pessoa com fé e sem inveja, que simplesmente ouve o Bhagavad Gita, também se torna liberada das ações pecaminosas. E ela vai para planetas auspiciosos, alcançado pelos piedosos. Ou seja, aquele que por acaso ouvir, né, uma aula do Bhagavad Gita, ou os ensinamentos do Bhagavad Gita, mesmo que despretensiosamente, mas com fé e sem inveja, também alcançará destinos muito auspiciosos. 72. Ó Partha, ó vencedor da riqueza, Dhananjaya, você ouviu este Bhagavad Gita com uma atenção indesviável? E, ao ouvi-lo, a sua ilusão nascida da ignorância foi dispersa? Krishna pergunta a Arjuna. Então Arjuna responde: ó Achyuta, a minha ilusão foi completamente destruída pela sua graça e por lembrar-me do meu verdadeiro eu. Perdão, e a lembrança do meu verdadeiro eu foi conquistada. Minhas dúvidas foram também destruídas e eu estou agora situado firmemente no conhecimento verdadeiro. Eu então poderei cumprir com as suas ordens. Então, Arjuna recebe o benefício máximo de ouvir de Krishna este conhecimento transcendental. Verso 74. Sanjaya Vacha. Agora Sanjay diz: ó rei, só lembrando quem é Sanjaya, para quem perdeu o fio da meada, Sanjaya é o servo do rei Dhritarashtra, que está narrando para o rei, né, tudo o que está acontecendo ali no campo de batalha de Kurukshetra, através de uma visão mística, né, sentado dentro do palácio, ele consegue ver o que está acontecendo e ouvir também o diálogo entre Krishna e Arjuna, e ele simplesmente vai relatando para o rei Dhritarashtra o que se passa. Então agora Sanjay diz: ó rei, assim então eu ouvi esse diálogo maravilhoso entre esta grande alma, o filho de Vasudeva, próprio Krishna, e o filho de Pritha, Arjuna. De fato, os pelos do meu corpo estão todos arrepiados. Verso 75. Pela graça de Sri Vyasa, eu ouvi este supremamente confidencial ciência do yoga, explicada pela própria Suprema Personalidade de Deus, todo atrativa, Shri Krishna, o Senhor do processo de yoga. Então, Vyasadeva é o autor dos Vedas, né, aquele que vai manifestar os Vedas na forma escrita, né, e Sanjay faz menção, né, a Vyasadeva em respeito, dizendo que pela misericórdia também de Vyasadeva, ele pôde ter acesso, né, a esse diálogo, que é um diálogo eterno entre Arjuna e Krishna, com todas essas instruções que mais tarde, né, serão escritas por Vyasadeva. 76. Então Sanjay continua: ó rei, eu me lembro repetidamente
deste incrível e sagrado diálogo entre Keshava e Arjuna, ou Krishna e Arjuna. E eu assim regozijo-me a cada momento. 77. Ó Rei, enquanto eu me lembro, né, desta maravilhosa forma de Sri Hari, né, vez após vez, eu me torno totalmente cheio de gratidão, né? Eu fico, né, muito grato e a cada momento, né, eu entro em júbilo, né, e fico extremamente bem-aventurado simplesmente por me lembrar deste diálogo maravilhoso entre Krishna e Arjuna. 78. Onde quer que Krishna esteja presente, como o mestre de todas as yogas, e onde quer que exista Arjuna, né, o supremo guerreiro, o supremo arqueiro, né, então ali haverá sempre uma opulência majestosa, vitória, prosperidade e adesão à verdade. Esta é a minha opinião conclusiva. Bom, então aqui termina este último verso do Bhagavad Gita com a opinião de Sanjay, dizendo que onde quer que Krishna esteja presente, onde quer que Arjuna esteja presente, onde quer que a mensagem do Bhagavad Gita esteja sendo transmitida, né, ali haverá sempre a possibilidade, né, da adesão à verdade, haverá sempre vitória, prosperidade e opulência. Opulência no sentido de abundância. Então vamos ler aqui o último comentário de Srila Gurudeva, deste verso, o último comentário do livro. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele faz o seu último comentário lá no verso 69, mais ou menos, e Gurudeva continua até esse último verso. Então Gurudeva diz: o 18º capítulo brevemente descreve a essência de todo o Gita. A primeira divisão do Gita descreve Karma Yoga, né, predominado pela meditação, ou Dhyana Yoga, que resulta no conhecimento da alma, Atma Jnana. Em outra parte, descreve-se o Yoga da devoção pura, que origina-se da fé em Bhagavan, em Krishna. E esta é, de fato, a essência do Gita. Todos esses caminhos, né, dentre todos estes caminhos, a instrução mais confidencial é gradualmente alcançar o caminho de Jnana. E você pode fazê-lo através da execução desapegada dos seus deveres prescritos, que estão baseados na sua natureza intrínseca ou no seu talento inato, né? Enquanto você adota o Varnashram Dharma, ou seja, enquanto você está dentro, né, de um dos segmentos da sociedade. Mais confidencial ainda do que essa instrução sobre Atma Jnana é o conhecimento da alma através da meditação Dhyana Yoga. E ainda mais confidencial do que isso é ocupar-se em Bhakti Yoga através da rendição exclusiva ao Senhor Supremo Shri Krishna. Esta é a essência do capítulo 18. O comentário final de todo o Bhagavad Gita é que a verdade absoluta, né, é uma realidade una e única, né? Não há duas verdades absolutas, há apenas uma. E Krishna é a manifestação completa da divindade. Todos os demais tátuas ou princípios filosóficos emanam de Krishna. Dele, da sua potência interna, chamada de
a potência espiritual, Chit Shakti, diversas outras formas e encarnações, né, e opulências espirituais também emanam. Inúmeras entidades vivas manifestam-se da sua potência chamada Diva Shakti. E existem dois tipos de divas ou almas. Mukta Divas são as almas liberadas e as Bada Divas são as almas condicionadas. E existem também os 24 elementos, iniciados com Pradhana, que é o estado imanifesto dessa natureza material, né, até mesmo uma folha de grama, né, a manifestação da energia externa, energia material, conhecida como Maya Shakti. A criação, a manutenção, a aniquilação são executadas pela potência do tempo, chamada de Kala Shakti. E todos os tipos de manifestações e funções emanam-se da potência Kriya Shakti, ou potências de atividades. Dos 5 objetos existentes, Ishvara, né, Prakriti, Jiva, Kala e Karma, todos manifestam-se apenas através de Krishna, ou das potências de Krishna. Brahma e Paramatma também estão dentro de Bhagavan, dentro de Krishna. E todos pertencem à concepção do absoluto completo. Embora esses 5 elementos estejam separados, eles estão, na verdade, simultaneamente unidos, né, através de um único controle, né, chamado de Bhagavat Tattva. E mesmo eles sendo apenas um, eles também são eternamente diferentes. Achintya Bheda, Bheda Tattva. Ou seja, a inconcebível diferença e semelhança simultâneas entre estes objetos. Ishvara, Jiva, Kala, tempo, Karma, Prakriti, e Ishvara, Prakriti, Jiva, Kala e Karma. Esses 5 elementos. Eles são diferentes entre si, mas também, ao mesmo tempo, eles são uma única manifestação, porque são todos desdobramentos das energias de Krishna. Tá? E Krishna e sua energia são idênticos, mas também, ao mesmo tempo, diferentes. Esse é o conceito de Achintya Bheda Bheda. Para entender um pouco mais sobre este conceito, Achintya Bheda Bheda, eu sugiro que vocês ouçam a minha série de aulas sobre o Vedanta, que está no canal do YouTube, e ali eu explico com bastante detalhes sobre este princípio Achintya Bheda Bheda. Então assim termina o comentário de Srila Gurudeva. Agradeço muito pela oportunidade que todos me deram de poder compartilhar com vocês esses ensinamentos de Krishna, e espero que tenha sido muito proveitoso e que a vida de vocês possa se tornar cada vez melhor, né, através destes ensinamentos que são extremamente valiosos, e que vocês possam compreender que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Não é simplesmente uma questão dele ser Deus para os hindus ou para a cultura védica. Não, ele é Deus para todos, porque vocês precisam entender que existe apenas uma cultura neste mundo, e esta é a cultura védica. As demais são apenas manifestações passageiras e frações, né, ínfimas, né, desta cultura védica. Mas com o tempo vocês vão conseguindo expandir a consciência de vocês ao ponto de ter esta visão e esta compreensão da história e do passado, que na verdade são muito mais remotos do que nós aprendemos. Então leva um certo tempo até que você consiga esticar a sua consciência a um passado longínquo, né, e ter a visão completa, né, desse ciclo temporal, e perceber que na verdade só existe uma única cultura, só existe um único Deus, e aqueles que conseguem perceber é porque são muito afortunados e receberam com certeza
uma partícula, uma gota da misericórdia de Krishna para poder então desenvolver a sua espiritualidade. Espero que todos possam ter um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.